Olá, você está ouvindo a Universo Trans, um podcast com profissionais da saúde sobre a comunidade trans. Aqui você vai acompanhar um bate-papo entre profissionais da saúde mental e hormonal, uma pessoa não binária e nossos convidados especiais. Um espaço para aprendermos juntos sobre vivências e saúde trans. Olá, eu sou Júlia Morales, endocrinologista. E eu sou a psicóloga Mariana Mateus. Meu nome é Aniri e eu sou a pessoa não binária da história. E você, quer aprender mais sobre esse universo? É só continuar nos acompanhando. Quando a pessoa transiciona, as pessoas à sua volta também passam por esse processo. Essa foi uma fala que a gente trouxe no segundo episódio do nosso podcast e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Desejamos as boas-vindas ao 7º planeta desse universo trans, codinome episódio 7. Hoje nós vamos falar sobre como as relações também se transformam na vida das pessoas que passam pela transição. Oi meninas! Hello! Tudo bom? Hello! Hoje temos uma convidada especial, a Didi. Se apresenta, fala um pouquinho de você pra gente. Bom, meu nome é Didi, né? Di. E eu gosto de começar falando do meu nome, assim, que primeiramente é um nome que eu rejeitei a minha vida toda porque as pessoas me chamavam de Di. E eu percebi que era uma rejeição, assim, da minha feminilidade mesmo, sabe? Então eu só quis colocar isso aqui agora porque eu acho que é algo que me marca bastante, assim. É o que eu falei, né? Eu gosto que me chamem de Didi, tipo, eu me sinto um prazer, assim. E eu tenho 31 anos, eu sou psicóloga, sou artista, sou pagodeira, eu tenho uma banda de pagode. Bem aleatória. Ai, já gostei. E eu tô em transição, eu consideraria há 4 anos, né? Até ouvindo o segundo episódio, assim, me identifico bastante com o processo da Aniri, porque foi um caminho muito parecido, assim. E é algo que a gente vai ver se repetindo nas vivências trans mesmo. A Linda Quebrada fala muito isso, né? Tipo, todo o processo de se identificar enquanto uma bicha preta, né? E daí perceber que não é sobre sexualidade, né? Que, tipo, é gênero e tudo mais. Eu acho que, diferente do que você fala ali no segundo episódio, pra mim, o processo foi um pouco diferente por causa do contexto em que eu vivia mesmo, assim. Eu cresci na igreja, e na igreja evangélica. Eu passei 25 anos na igreja, então faz 6 anos que eu saí da igreja. Tô fazendo agora, esse mês, assim, mês passado, aniversário. E muito envolvida na igreja, assim. Não é algo que eu tava ali só presente. Fui missionária, estudei teologia, era líder de uma porrada de coisa. E o meu processo, eu sinto que foi um processo de enrijecimento. À medida que eu fui crescendo, quanto maior eu tava, mais enrijecida, sabe? E quando eu saí da igreja, eu percebi que meu corpo tava travado. Assim, literalmente travado. E eu não tinha muito espaço pra pensar minha sexualidade, né? Eu não tinha espaço, né? As relações que eu tive foram relações escondidas. Tive relações que foram descobertas, expostas na igreja, cura gay, essas coisas que a gente sabe que acontece, né? E daí, nesse caminho, eu encontrei uma pessoa. Gente, eu tirei o antidepressivo faz pouco tempo, tô no chororô gostoso, sabe? Pode ficar à vontade. E eu encontrei uma pessoa, que é a Gabi, que é minha esposa. A gente é casada no papel, né? A gente casou perante a lei de Deus, né? Da igreja, todas as autoridades. E quando eu conheci a Gabi, eu não tinha medo, assim. Eu tinha muito medo de meninas, assim, no geral, de meninas cis. Porque eu sentia que, tipo... Eu sentia muito mais uma identificação do que algo passional, né? Da paixão, do amor. E com a Gabi foi muito diferente, assim. A gente fala que a gente se encontrou, a gente se olhou no olho e falou, mano, se não for nós, a gente tá fodida na vida. Pode falar palavrão? Fica à vontade. Pode. E o encontro com a Gabi, isso aconteceu em 2013, a gente se conheceu, tá fazendo 10 anos esse ano. E foi um processo muito, muito intenso mesmo, assim. Porque à medida em que eu
a gente começou a se relacionar, eu vejo 2 processos hoje. Um processo de enrijecimento, porque a partir do momento que eu tenho uma mulher cis do meu lado, eu preciso performar uma masculinidade cada vez mais, né, linear, correta, né? Então eu sinto que teve muito desse processo mesmo de uma masculinização, eu digo. Eu vejo algumas coisas assim que eu escrevia, algumas coisas que eu falava. E eu falo, gente, eu não era essa pessoa, né? E eu nunca fui veementemente ali, tipo, né, sou homem. Nunca consegui falar isso, né? E com que idade? A gente começou a namorar, eu tinha 21 anos, eu acho. 21 anos. Quando a gente começou a namorar, ela tinha 19, né? E ela também, da igreja, a gente se conheceu na igreja. Uma família bastante tradicional, até mais do que a minha, assim. E desde então, assim, que eu saí da igreja... Na verdade, na metade ali do nosso relacionamento, a sexualidade pôde ter um espaço, eu consegui falar sobre isso, eu começar pela primeira vez ali, tipo, falar, tá, isso não é um problema, né? É quem eu sou. E eu sinto que foi a partir da sexualidade que eu consegui, né, me encontrar, né, com outras discussões, né? Como uma boa nerd, fui me entender uma pessoa trans lendo, estudando muito, né? E percebia que parecia que eu tava lendo um romance, porque eu tava lendo livro e eu chorava, né? Parecia que eu tava lendo um diário, assim, tipo, quem que falou que eu sinto isso, que parece que minha vida é essa, né? E eu acho que um dos motivos que eu tô aqui hoje é justamente pra falar como que isso se deu, né? Porque, beleza, eu tô casada, né? Até então casado, né? Tipo, perante a sociedade, com uma mulher cis, né? E eu gosto muito de contar o episódio do dia do casamento. Eu tive uma crise de pânico no dia do meu casamento. Que eu saí correndo da festa, assim, antes da cerimônia. Eu fiz uma recepção antes e uma depois. E eu saí correndo, assim, da festa. Eu tive uma crise de pânico. E ao ponto de eu, tipo, perder as forças, assim. Meus amigos precisaram me colocar a dormir. Nossa. E depois que eu acordei, inclusive eu consegui terminar de escrever meus votos. E hoje eu entendo muito como um processo de rejeição à lei que eu estava me submetendo ali, sabe? Porque até então eu tava ali, tipo, recebendo as pessoas no meu casamento, né? Eu tava me tornando homem oficialmente pra sociedade, né? E eu não era isso. Na minha relação, isso não estava acontecendo. Não era isso. Eu não estava me transformando, né, finalmente em alguém. Não, eu já era alguém dentro daquele relacionamento, né? Eu sentia não só o espaço que a Gabi me dava, mas também o espaço que eu pude dar pra ela, né? Pra gente ser quem a gente era. A gente nunca teve medo de conversar. Eu acho que isso é muito legal, mas é porque a gente se formou em psicologia, né? O psicólogo adora conversar, ainda mais na graduação, né? E eu falo que esse dia foi o grande marco, assim, que tipo, eu nunca mais fui a mesma pessoa, assim. Quando eu fui entrar, eu entrei com meus pais na cerimônia e eu pensava só, eu tô aqui, é eu e a Gabi. Não tem mais ninguém aqui. É eu e ela. E foi mais ou menos assim que as coisas seguiram, né? E daí, quando eu comecei a estudar gênero, no mesmo ano, fui fazer disciplina especial de mestrado, estudando gênero, passei muita raiva, estudando gênero na academia, né? Porque é um pouco complicado, principalmente que a gente fala de profissionais da saúde, pessoas que vêm de várias vivências diferentes, né? Comecei a ter essa identificação mesmo, né? E compartilhando sempre com a Gabi, assim, sempre trazendo pra ela. E chegou uma hora que não dava mais pra manter pra mim, assim, que eu tava mexida com aquilo, né? E só que foi o quê? Eu comecei esse processo tentando entender uma outra possibilidade de masculinidade. E chegou um momento que isso não me contemplava mais, né? Então eu criei rodas de conversa com homens, né? Eu fui fazer projeto no Sense 2 com os meninos do Sense 2 pra falar sobre masculinidade. Foi um processo maravilhoso, assim. Só que eu acho que na medida que eu fui avançando nesse processo, eu vi que eu não tava falando de mim,
né? E daí eu precisei retomar as leituras, e peraí, então, tipo, tá, gênero é construído, né? A gente vai lá pra Simone de Beauvoir, pra Butler e tal, é construído e tal, beleza. Então, deixa eu me aprofundar nisso. Só que só consegui fazer isso a partir do momento que eu tirei a questão da sexualidade de jogo, assim. Mas há pouco tempo isso é tranquilo, porque eu senti por muito tempo que eu ter uma relação com uma mulher cis invalidava minha vivência enquanto travesti, uma pessoa transfeminina. Nossa. Né? Porque não conhecia exemplos, né? Hoje eu conheço. Terminei de ler um livro agora de uma travesti curitibana que conseguiu se assumir uma pessoa trans aos 50 anos, com uma família constituída, se entendendo, enquanto uma travesti lésbica, né? E você fica, uou, nossa, não tô sozinha no mundo, né? Mas é isso, assim, eu acho que as primeiras coisas que eu tenho pra compartilhar é isso, assim. Esse processo foi muito compartilhado mesmo. E daí tem o que vocês falaram, acho que no segundo episódio também, né? Que as pessoas percebem muito antes da gente. Então ela tava me manjando, né? Ela tava me manjando, ela sabia o que tava acontecendo, né? Então nunca foi uma surpresa pra ela, assim, em especial, assim, que era a pessoa mais próxima até então, familiar pra mim, né? Nunca foi uma surpresa, não. Mas isso a gente acabou se isolando bastante do mundo, assim, porque nosso casamento foi proibido praticamente, assim. Existiam familiares que estavam contra o nosso casamento, justamente porque as pessoas viam alguma coisa que nem eu sabia, né? Isso me marca muito, assim, tipo... Mas, você desculpa, falou, mas pode falar. como as pessoas eram contra se na época do seu casamento você se apresentava ainda como homem? Eu não sei. Eu lembro de uma briga que eu tive com um familiar, que eu gritava, assim, eu falava assim, meu, você está vendo alguma coisa que eu não sei sobre mim? Me fala, porque não é possível vocês continuarem me tratando dessa forma, né? E é isso, acho que dentro eu tava falando, eu tô tentando o meu máximo, e nada é suficiente, vocês Nem continuam não me família, dando né? espaço, tipo, meu, eu fazia trilhões de coisas dentro da igreja, mas a hora que chegava um lugar pra eu assumir uma liderança X, é só quando eu tivesse casada, isso não acontecia com as outras pessoas, né, porque ali Era eu pra precisava botar a do prova. selo, né, tipo, então foi muito isso, assim, a minha raiva, eu acho que vocês falaram disso, né, tipo, eu senti muita raiva, assim, das pessoas e... Quando eu comecei a compartilhar com a minha família, sou muito próxima do meu irmão. E quando eu trouxe pra ele olhou pra minha cara, tipo... Né? Sabia. E ele começou a me contar histórias, assim. Daí a minha vida começou a ser recontada, assim. Tipo, compartilhei com uma prima, que é a única pessoa próxima. Ela me contou histórias horríveis da minha família. A forma que minha família falava de mim, quanto comentário existia ao meu respeito. E a minha vida desmoronou, assim. Porque eu percebi que, tipo, eu falava muito isso, eu vivi uma mentira. Eu não existia até agora, sabe? Hoje eu sou mais reconciliada com a minha história. Eu entendo que a minha história é minha história, né? Que eu não vivi uma mentira. Mas naquela época era muita raiva. Era muita raiva, assim. E quem tava lá pra me amparar era a Gabi, né? E a gente tá pensando, olhando hoje justamente para isso, assim, de como as relações, elas se transformam a partir desse momento. A gente tá falando da transição e eu acho que ela inicia nesse momento do pensamento, né? Dessa pesquisa, já começa ali. E de como as relações se transformam no sentido de umas se mantêm, outras melhoram e outras deixam de existir, né? Assim, e talvez isso seja para que você possa ser você, existir na vida e ter relações que sejam saudáveis. Eu não posso ficar sob o olhar, né, de determinadas pessoas, né? Porque a gente não sabe qual que é a consequência de eu ser olhada por pessoa X, né? Daí a pessoa se afasta um pouco, eu já tenho mais postura, né? E não é pessoa, né? Especificamente, pessoa, né? E eu gostei muito do nome, assim, porque é isso, assim, eu lembrei de uma frase da Angela Davis, que eu não vou lembrar na íntegra, né, mas ela fala quando uma mulher se move, muitas outras mulheres se movem junto, né, a estrutura se move junto, né. Passei por uma situação recente, assim, de um amigo da família chegar pra filha, por ver, né, na internet que, peraí, o que tá acontecendo, né, ao meu respeito. E aí, o que eu faço? Né? Se eu ver ela, como que eu trato? O que eu faço? Né? E isso me impactou muito. Eu lembro que eu chorei muito, assim. Eu fiquei tipo, nossa, a minha vida tá impactando gente que eu nem
não sei nem se eu vou ver de novo. Uhum. Né, tipo, e eu senti muito isso, assim, quando vocês me convidaram, me veio muito isso, assim, tipo, é pra além da gente, o que se move é muito além, é a estrutura mesmo, né, é a estrutura que se move, né, tipo, essa transição, né, e é isso, né, eu gosto de falar que transição é se colocar em trânsito, é se colocar em movimento, né, e se eu tô me movimentando, se você quer estar comigo, se a gente quer estar junto, Você vamos tem que se movimentar junto. Nossa, bem Né? legal isso. E lembrando disso, você falou que é movimento. Tem na sua bio do Instagram, né? O termo travestigênere. E eu queria que você contasse um pouco sobre o que é isso pra você, sobre como você enxerga a sua transexualidade e construiu essa transexualidade até aqui, nesse processo. Sim, Você falou que o seu processo foi de se entender, né, enquanto mulher trans, depois enquanto uma pessoa não binária. Recentemente eu descobri que tem muitas travestis que se entendem como travesti não binária. Sim. Né? É muito recente essa descoberta. Pra mim foi um alívio, assim. Só que o termo transvesti gênero é algo que eu ouvi da Erika Hilton. Né? Ela falou, acho que tipo ano passado, retrasado, que ela junto, discussão com alguém, eu não lembro, né, mas com outra travesti, assim, chegaram até esse lugar, porque quando a gente vai falar, né, de mulheres trans, de pessoas trans, a gente dificilmente, a gente não deve colocar sozinho, né, porque a gente tem as travestis, a nossa identidade enquanto cultura brasileira, né, então, tipo, existe esse lugar que precisa sempre ser considerado, né, na vivência trans, né. Claro que não é o sol da mulher trans. Né? E é isso, né? Tipo, a pessoa trans feminina, a travesti, a pessoa trans, né? E eu acho que a terminologia ali, como que traduz, eu acho que é só o corpo que sente. Eu acho que a primeira vez que alguém falou assim, tipo, pega as travesti, vamos lá, não sei o que lá, assim. E eu tava no meio, eu olhei e sabe? Aquilo te empoderou, me empoderou, sabe? Sim. E fazer amizade com travestis, né? Tipo, eu lembro o dia que a gente teve a primeira conversa, assim, pessoalmente, a Nick, a nossa amiga, me puxou e falou assim, essa aqui é uma das nossas. Adoro. E foi... É muito bom esses encontros. É muito gostoso, assim, parece que ali cresce uma potência muito grande, que, tipo, é só o corpo que entende, né? Mas aí, meu processo, esqueci o que eu tava falando, gente, eu falo muito. Sabe o que eu queria te perguntar? Você falou perguntar. da questão do seu processo de se entender enquanto uma pessoa trans e que daí você teve que deixar a questão da sexualidade de lado. Me fala mais um pouco sobre isso, assim, o que a sexualidade estava dificultando nesse processo? O que isso mudou pra você? O casamento. Casamento? Tava casada com uma mulher... ser um casamento heterossexual até então. Eu chamo de heterocompulsivo. Cis heterocompulsivo. Eu acho que foi o casamento. O casamento, assim. Até mesmo quando eu vi que eu precisava olhar pra minha identidade, a sexualidade parece que morreu de um tempo, assim. Eu percebi que, tipo, a minha relação afetiva sexual também era performática. Por mais que era desconstruída, né? Era também performática. Eu falei, qual que é o meu lugar aqui? Como eu me coloco? Sabe? E eu acho que foi o casamento, assim. Eu falo isso sem dúvida alguma, assim. Foi o casamento, assim. Ainda é. Porque as pessoas invalidam muito, né? Tipo, hoje eu não posso porque hoje eu estou sempre montada, né? Mas até então eu podia andar com a minha esposa na rua tranquilamente. Sempre acharam estranho, as pessoas sempre zoaram a gente. Ela é bem sapatão, né? E eu sempre fui mais feminina, né? Então, eu acho que isso tá ainda se movimentando. Eu sinto ainda, né? Eu sinto um entrave muito grande, assim, Tive muita dificuldade de falar que eu era uma pessoa bissexual, pansexual. Muita dificuldade, assim, muita dificuldade. Porque isso era romper com tudo. Daí era começar minha vida de novo, né? Tipo, me repensar ali, tipo, pensar meu corpo de novo, né? E daí, voltando só na questão da identidade mesmo de gênero, o primeiro lugar que eu recorri foi a não binariedade.
Só que eu percebi com o tempo que eu tava me limitando. Eu senti que eu tava me limitando. Eu percebi que não, o corpo tava fumegando, assim. Tipo, igual está fumegando agora pra começar a terapia hormonal. Sabe, eu sinto o mesmo foguinho ali, tipo, já deu aqui, eu tenho outro lugar pra explorar, pra conhecer de mim. E foi mais ou menos isso, assim, eu entendi, foi um processo importantíssimo, a ponte, né, da não binariedade, que é uma ponte que faz a gente se colocar em movimento, sair de um lugar, né, estático. Mas eu vi que ali eu tava racionalmente mesmo me limitando. E fui aos poucos, sempre com a Gabi, ali compartilhando, em terapia bastante, né? E eu acho que esse processo, quando pensando, vindo pra cá, eu lembro de um processo que foi muito importante na terapia, foi o processo de entender a feminilidade dentro da minha família. E teve um dia que eu lembro perfeitamente, assim, que teve um dia que eu falei assim, nossa, eu acho que eu sou a primeira pessoa feminina da minha família. Eu falava, a primeira manifestação de um feminino da minha família, né? As mulheres da minha família são muito racionais, muito duras. Minha mãe é uma pessoa super posturada, sabe? E isso eu não posso fugir disso, sabe? E foi esse caminho, assim, tipo, de olhar pra trás também, olhar pra esses lugares que, tipo, eu não aprendi também feminilidade nenhuma, né? Não era só a questão compulsiva ali, né? Tipo, normativa pedindo, né? Pra que eu fosse um homem. Não existiam figuras, né? Houveram uma tia ou outra ali que foi casando com o tio, daí, né? Me levava pra comprar bijuteria na 25 de março com ela, né? As mulheres se arrumando, eu tava sentadinha ali na cama, pronta há muitos séculos, né? E eu queria estar lá, assim, né? Me puxavam muito, né? Do canto que eu tava com as mulheres pra ir com os homens, né? Depois virou deboche, isso na família, me deixavam com as mulheres, né? Então, várias coisas vão se denunciam, né? Quando a gente é criança, as coisas são assim. E você falou dessa questão, né, da limitação, e eu fiquei pensando como o seu processo foi diferente, né? De que você se sente com mais possibilidades vivendo a não binaridade, Sim. né? E pra ela é diferente, assim. Acho que isso é muito legal, da gente entender de que o processo é muito individual, né? E de que cada pessoa, é isso que você falou assim, o corpo sente, cada pessoa vai se sentir você mesmo em um lugar diferente, não tem uma regra. Nossa, meu. O que você tá pensando? Você tá reflexiva e você ficou... É verdade, como... você comentou que é um espaço pra mim que me deixa, né, muito confortável. Me veio um gatilho sobre a feminilidade. Sobre como esse é um espaço que me permite não me cobrar por certa feminilidade. Ou não me odiar, sabe? Nesse sentido de... Eu já me odiei por muito tempo. Eu não aceito mais me odiar porque eu não sou feminino bastante. Porque eu não sou mulher o bastante pra ter algum... ponto. Então, esse espaço de me permitir não ser necessariamente me ajuda a não entrar nessa pira, sabe? Nesse ódio que eu quero evitar sobre mim mesma. É isso. Desculpa, pode perguntar. Não, pode falar. Eu ia perguntar das suas outras relações. Você falou um pouco das suas relações familiares, assim, como elas foram se transformando junto com você nesse processo. Eu acho que elas não se transformaram quando a gente fala em família, assim. Acho que o que mudou foi o afastamento e a minha necessidade de ter uma família, assim, eu diria. E eu não tô falando só da minha família nuclear, assim. Eu acho que eu tô falando de uma forma mais ampla, porque a minha nuclear, aos poucos, amanhã eu vou encontrar meu pai depois de 2 anos, então, né? Estou animadíssima, porque eu estou empoderadíssima. Olá, senhor. A minha mãe é uma pessoa que me quer por perto,
né? Então ela não quer entender, ela já falou todas as palavras, mas ela quer por perto, né? Não sei até quando eu vou aceitar isso, né? Acho que ninguém é obrigado a aceitar isso, a gente sabe dos limites. Não acho que eu vou aceitar por muito tempo. Acho que vai chegar um momento que eu falar, eu preciso ser tratado assim, e é isso. Senão, né, vamos criar um outro tipo de vínculo. Mas eu acho que a transformação foi afastamento. Afastamento mesmo, assim. Um afastamento meu com muita coragem mesmo, assim. Né? Crescendo, né? Tipo, cristão, família. É a mesma coisa, né? Tipo, você cresce pra ser família. Né? E isso foi bem traumático, assim. Bastante traumático. Porque eu sei que do lado de lá, né? Eu tô falando da minha família, da família da Gabi também, né? Que se mescla, né? Na história. Foi traumático pra todo mundo. Ainda é, a gente tá lidando ainda com as consequências, né? Tipo, eu diria nem foi afastamento, assim, foi um bloqueio mesmo. Tipo, daqui pra lá não existe. Como eu não existisse, né? E você comentou sobre que tem a sua família não nuclear, né? A família que você criou aqui. E você também falou sobre como é potente a gente estar com pessoas que compartilham as mesmas vivências que a gente, né? Como esse encontro é legal. E aí eu queria saber como é pra você a importância disso, de ter criado essa família aqui. Eu acho que só dá pra assumir pra si quem se é com essas pessoas por perto. Tipo, eu acho que principalmente a cobrança de performar uma feminilidade completa, vamos dizer assim. Bem coesa. Né? Exatamente. Ou até mesmo que é cobrado de pessoas. Que é cobrado da mulher em si, da figura feminina, né? Eu acho que eu acalmei, assim, tipo, eu estou em trânsito, eu estou me movimentando, eu não preciso provar nada pra ninguém. É quando eu parei de andar só com pessoas cis. Perfeito. Quando eu parei, nossa, eu posso respirar. Existem outros tipos, né, de feminilidade. Olha, a feminilidade daquela pessoa também não é normativa, né? E essa pessoa é feliz. Ou aquela masculinidade daquela pessoa também não é normativa e ela é feliz. Olha, mas aí eu fiquei pensando aqui enquanto você falava de performar uma feminilidade porque e nunca é uma mulher o bastante. Foi algo assim que você falou, né? Só que não é só mulher trans. Mulher cis também tem que ter, pela sociedade, um certo padrão para ser a mulher. Uma mulher. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, não isso eu acho que é da mulher, seja cis ou trans. Trans vai lutar um pouco a mais, óbvio, mas é uma problemática da sociedade machista e que cobra da mulher uma performance X. Se você fala, age, pensa, sente diferente do que é padrão, você também já é olhada diferente. Eu tô sentindo isso. No meu redor, no meu ambiente de convívio direto, eu tô sentindo isso. É uma questão doida, né? Eu acho que é importante, assim, eu não consigo explicar muito bem, né? Tem termos que ficam, né, só numa compreensão mais abstrata, assim, mas eu acho que é importante a gente pensar também que a gente tá falando de feminilidade, mas também a gente fala de mulheridade, né? Que é esse lugar que também é cobrado, né, da mulher cis, a feminilidade. Sim. Né? Principalmente quando a gente vai falar de vivências lésbicas, sapatão, né? Existe muito dessa cobrança. E a mulheridade também se transforma, né? Porque ela também precisa ser coesa. Mulher é isso, mulher faz isso. Que é a forma como a gente construiu os gêneros, né? Que é essa ideia binária. Então, de que se você se identifica enquanto mulher, então você precisa seguir determinadas regras para que você seja considerada para que essa mulheridade, ela seja afirmada pro outro, né? Ou reafirmada. Eu tava pensando também, quando eu tava pensando sobre hormonização, sobre essa questão corporal, e eu tava conversando com as meninas no teatro, que a mulher cis, ela também sofre a pressão, por exemplo, dos seios pequenos. Ela também sofre
a pressão de performar determinadas coisas. E ela também recebe alguns nomes, por exemplo, do cabelo curto. E a gente tem até uma feminilidade ligada muito ao padrão branco. Eu tava pensando… Eu tenho tentado encontrar feminilidade no meu cabelo crespo. Porque pra mim, por exemplo, eu tenho um rosto que muda muito dependendo do tipo de cabelo que eu tô. Se eu tô com cabelo longo, meu rosto afina e as pessoas me tratam no feminino ou me enxergam de forma feminina. É muito mais fácil do que com cabelo crespo, né? E se a gente for pegar, porque essa feminilidade, ela tá ligada ao padrão branco do cabelo liso, grande. E eu pensei, tipo, poxa, outras mulheres pretas têm um cabelo 4C, têm um cabelo curtinho igual o meu em uma época da vida. E, poxa, elas se sentem super femininas, sabe? E eu tenho tentado, tipo, desconstruir essa ideia do cabelo feminino longo e liso, sabe? E são essas formas como realmente… estar nesse espaço de ou ser uma mulher, ou de abdicar do fato de ter nascido no sexo masculino pra ser mulher, pra performar certa mulheridade, é incabível pra sociedade. É tipo, poxa, por que você tá abdicando, abrindo mão disso? Ou se você é uma mulher, aí você é subjugada, né? Eu terminei de ler um livro, inclusive indico muito esse livro, que acho que é A Construção de Mim Mesma, se eu não me engano, é da Letícia Lanz, que é essa travesti que eu falei, que conseguiu só se colocar enquanto travesti na sociedade aos 50 anos, ela escreve o livro aos 69 anos. Nossa. E ela fala no momento isso que você falou, da questão da roupa. Ela traz isso muito, a questão da roupa. Quanto que a gente briga pra que aquela roupa, essa roupa que eu quero usar, fique boa no meu corpo, né? E daí ela falou que uma amiga dela falou pra ela no momento que, tipo, esse é um conflito de toda mulher. Daí a questão é de como você se sente com essa roupa. Que roupa vai fazer você se sentir bem, né? Eu acho que isso é uma vivência da mulheridade mesmo. Né? Tipo… É muito complicado, né? Muito a se pensar. Eu queria trazer uma questão, lembrando que a gente tá no Setembro Amarelo, nós estamos gravando esse podcast no dia 15 de setembro, né? Vai ao ar em outubro, provavelmente. Isso! Mas… Podia falar isso? Podia! Eu sei lá, né? Eu faço semana que vem. Que ótimo! Já tá adiantada à frente do seu tempo, travestis, não é mesmo? A tecnologia. Que Exatamente. À frente do nosso tempo. E eu queria trazer, aproveitando que nós estamos com duas psicólogas aqui, né, nessa noite de hoje, né? Colocar na mesa esse assunto que é a saúde mental, o quanto isso é importante. Você falou, Didi, que pra você fazer terapia foi muito importante pra, né, chegar até se entender da forma que você se entende hoje, pra mim também. Então eu queria que, primeiramente, Mari, você trouxesse pra nós o que significa… eu acho que você já trouxe esse termo sobre estresse de minoria, né? Você falasse um pouquinho sobre isso e daí a gente falasse sobre saúde mental no geral, assim. Quando a gente pensa no estresse de minoria, a gente tá pensando minorias não em números, mas em acesso, em direitos, em possibilidades, tá? Então, a comunidade LGBT tá incluída nessa minoria, né? A gente fala que é minoria sexual e de gênero. E o estresse de minoria é o estresse somado ao estresse que todas as pessoas têm na vida. Então é o estresse de você sair na rua com medo de um olhar, de um julgamento, com medo de uma violência física, de uma violência verbal. É o estresse de você não passar num processo seletivo de um trabalho porque você é uma pessoa LGBT, porque você é uma pessoa trans. Talvez isso não seja dito diretamente, mas indiretamente, com certeza, isso tá… Às vezes é dito diretamente, né? Que as pessoas têm medo do processo, mas… Nossa, as pessoas estão morrendo de medo, né? Desculpa. Estão morrendo de medo. Que bom, né? Estão começando a entender que isso, de fato, não deve ser dito. Nem pensado, mas muito menos dito. Então, o estresse de minoria é um estresse somado, né? É crescer numa cultura que diz que ser trans é errado, é pecado, é doença, é anormal. Então, é olhar pra si e falar, mas eu sou isso, então eu tô errado. Isso tá muito associado, né? Então, pessoas da comunidade LGBT, de maneira geral, têm
tem uma maior probabilidade, né, de ter depressão, ansiedade, ideação e comportamentos suicidas, né? Então a gente precisa ter um olhar atento voltado para essa população. Né? Aliás, esse tema da saúde mental é o tema da parada LGBT de Londrina deste ano, vai ser sobre essa questão da saúde mental, né? Porque essa comunidade passa por esse estresse de minoria e a gente ter o amor próprio é o início para essa felicidade. E ter uma saúde mental bem equilibrada faz parte de você construir, né? Essa saúde mesmo, esse tipo de coisa. E eu tava vendo alguns estudos falando sobre isso e sobre o que você estava falando, sobre ser uma pessoa preta, por exemplo, né? Da interseccionalidade. Então, é uma outra minoria, né? E aí, e pessoas mais velhas. Então, como você falou, dessa moça de Curitiba, são pessoas que sofrem ali com etarismo e também com a transfobia. Então, por exemplo, mulheres lésbicas com mais de 50 anos têm 4 vezes mais chances de desenvolver ideação e comportamento suicida, né? Então, olha que número gigantesco, né? Isso é muito alto, isso é muito significativo. E isso acontece, né? Porque a gente vive num mundo LGBT-fóbico, transfóbico. Não tem a ver com a identidade de gênero, né? Não tem a ver com a orientação sexual. Tem a ver com a homofobia e com a transfobia que estão presentes na vida dessa pessoa diariamente. Com a ruptura, com a estrutura, né? Exatamente. Se afastar totalmente, né? Eu gosto de pensar na minha vivência, né, na clínica mesmo, psicológica. Aconteceu um grande fenômeno que ninguém precisa explicar, que foi que, quando eu comecei a transicionar, meus pacientes também. Algumas, pelo menos 3 pessoas. E daí, né, foi muita supervisão para você conseguir, né, se manter ali, separar os processos, mas ao mesmo tempo não separar os processos, né? E eu gosto de pensar muito que quando a gente se entende enquanto pessoas trans, eu sinto que é um afrouxamento psíquico, eu falo, porque você sai de um lugar enrijecido, né, em que eu preciso ser isso, eu preciso falar assim, agir assim. E daí eu penso, num afrouxamento, vai pra onde? A gente se coloca sozinho no mundo, né? Eu lembro que você falou da terapia afirmativa, é justamente isso. Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer, tipo, rede, galera. Rede de apoio. Quem que pode estar com você nessa? Porque é isso. Dormir, eu tenho alguém pra dormir do meu lado. Né? Mas tem muitas pessoas, a maioria das pessoas trans, a maioria das travestis pretas, retintas, não tem uma pessoa pra dormir do lado. Mas ainda assim, eu não consigo dormir à noite, né? E é um lugar de solidão, né? E daí é sempre isso, vamos buscar uma rede de apoio, né? Vamos se colocar ali juntas e vendo que a gente tem um lugar que é nosso. É um lugar que a gente vai continuar construindo, a gente vai encontrar mais gente, vai vir mais gente, vai vir mais gente, a gente vai tomar a terra. A gente já tá tomando a terra. É o álbum, é o nome do álbum da Bichart. Da Bichart, né? maravilhoso. Eu acho maravilhoso isso. Eu queria saber um pouquinho mais, você falou que é artista também, não é mesmo? Então eu queria saber mais sobre a sua arte, e se ela está relacionada ou não ao seu gênero, à sua vivência, né? Essa vivência, enquanto uma pessoa trans. Vou falar do pagode, do samba. Amo. Cresci na periferia de São Paulo, no Guarujá. E morava na frente de um bar 24 horas, não tinha nem porta. E jukebox, né, tinha 3 no lugar. Então era música na minha cabeça. E eu amava ouvir música dali, daquele lugar, assim. E era muito distante do meu universo, né? Fui criada com a minha família materna, que é uma família branca, totalmente normativa, assim. Então, meu pai é totalmente embranquecido, assim, uma pessoa preta embranquecida. Então, ele trouxe isso pra mim, pro meu irmão, né? Então, se a gente fala de branquitude, eu gosto de falar, a gente tá falando de corpo enrijecido, né? Eu uso muito esse termo. Eu vou falar por que eu uso muito esse termo. Eu tenho artrite reumatoide. E eu tenho dermatite também.
E eu só parei de ter crise de artrite reumatoide e de psoríase, né, de dermatite, quando eu bati o martelo e falei, não dá mais pra ser desse jeito. Nossa. Minha terapeuta, de vez em quando, e como estão as dores? Ela fala, como estão as dores no corpo? Eu falei, não tem dor. Não existem mais. Não tem dor. Como o corpo somatiza, né? E daí, se a gente tá falando de embraquecimento, a gente tá falando disso também, Exato. né? Daí vem o samba, né? Vem o pagode. Quando eu comecei, sempre tive uma proximidade, assim, de gostar muito e perceber muito. Meu pai é baterista, então eu cresci também numa família, né, de músicos. Minha mãe é regente, pianista, né? Então, fui muito incentivado, estudei muita música a vida toda. Mas ritmo, meu pai sempre falou isso. Meu pai é um homem preto. Eu adoro meu pai, assim, a pessoa dele, eu acho ele incrível, assim, porque ele tem uns insights da vida, assim, e ele falou a vida inteira dentro de casa. Falta ritmo. Falta ritmo. Acho que eu não podia estar estalando o dedo, né? Tudo bem. E quando eu, né, no finalzinho da pandemia ali, comecei a me reunir com amigas, e é uma banda que a gente tem que... É uma banda lésbica, né? Inclusive foi um processo muito interessante pra mim. Eu falei, né? Enquanto uma pessoa pansexual, né? Casada com uma mulher, sou lésbica aqui. Tem um hétero, um amigo nosso que é hétero. E todo mundo é lésbica. E é isso, e daí fazer, né? O espaço já sendo, né? Sendo ocupado ali, né? Por mulheres lésbicas. E daí eu vi que eu tinha ritmo. Que eu podia ter ritmo. No começo era muito, muito duro, assim, né? E daí eu fui deixando o samba me contaminar, sabe? E com isso fui afrouxando o meu corpo mesmo, soltando, tendo ritmo, tendo balanço, sabe? Tendo possibilidade de outros movimentos de improvisação, né? Sempre estive muito ligado à música, sempre estive no teatro também. Mas o teatro é algo que eu abandonei porque é uma exposição do corpo, né? Acabei de, inclusive, trancar a faculdade de artes cênicas porque eu vi que eu tava maltratando um pouco meu corpo. Talvez não era o momento que eu conseguiria fazer isso, né? Mas é isso, a minha relação com a arte tem toda a ligação, assim. Eu não estaria aqui se a minha mãe não fosse musicista lá atrás, se meu pai não fosse baterista. Nossa, eu tenho... né? E foi um lugar que eu nunca fui questionada. Nossa. Né? Eu tenho vários textos que eu já escrevi sobre isso, que as pessoas sempre trouxeram. Você fala... Você canta muito bonito, né? E eu, depois de um tempo, fui percebendo que eu meio que torcia para as pessoas fecharem os olhos enquanto eu cantava, para que eu pudesse me expressar mais livremente, sabe? Isso é algo que eu escrevi muito até entender, assim. Eu fui percebendo que todo texto meu falava assim, fecha o olho pra você não me ver rebolar enquanto eu canto. Sabe? E... então, pra mim, é totalmente ligado, assim. É um escape, né? É. Ai, todo artista, Uhum. né? Se expressa pela arte, eu acho maravilhoso. Você falou até, me lembrou, aquela que você... chorou muito lendo enquanto você estava se descobrindo, né? Nesse processo de transição. Eu chorava escutando Lineker. Quando a Lineker lançou o álbum Indigo Borboleta New. Nossa. Gente, eu não sabia porque eu tava chorando. Eu só ouvia, achava aquilo muito lindo. Aquilo me atravessava de uma forma que eu nunca tinha sido atravessada. E eu chorava, colocava da música 1. E foram assim, tipo, dias, semanas. Chegava e falava, nossa, eu vou escutar da música 1 a música final e vou chorar durante esse álbum, porque tem alguma coisa acontecendo aqui dentro que eu não consigo expressar, sabe? Eu não consigo articular, mas que essa música me faz sentir. Então, nossa arte é importante pra nossa vida mesmo e até pra saúde mental, né? Uhum. Como que é importante a gente ter um escape, estar envolvida de alguma maneira com alguma atividade artística que permita que a gente se expresse. Também faz bem, né? Assim, pra nossa saúde mental, pra gente conseguir entender talvez quem a gente é. E porque chega para as pessoas se sentirem acolhidas em casa, Uhum. Nossa. né? Escutando, apreciando aquela arte de alguma forma. Então vamos de quadro? Vamos. Já ia bater na mesa. Eu queria chamar um quadro que é Você Sabe.
Eu vou trazer algumas palavras do Pajubá. E eu vou trazer 3 opções. Ainda bem que tem opção. Senão eu ia ficar aqui com cara de pastel. A primeira palavra é Edna. Então, essa menina tá fazendo muito a Edna. Não para de fazer a Edna. Isso não combina com você. Opção A é vítima. Para de fazer a vítima. Para de se fazer a desentendida. Ou para de se fazer de burra ou ingênua. Eu vou na B, eu acho Eu que também é vou na B, desentendida. E você, Didi? Você sabe o que significa isso? Fazer a Edna? Não sei, eu já ouvi. Aprender Pajubá na rua não tem, não é um outro difícil, dicionário. tem que catar, né? Tem que catar na aqui, situação. Eu acho que eu vou de B também. Ou B ou C. É C. Burra ou ingênua. Bicha Edna é bicha burra. Não faça Edna. Então tá. Agé, porque é muito interessante, né, que tem início no Yorubá e no Nagô, então tem algumas palavras que, né, são dessa linguagem. Então, agé é gente indecisa, gente bonita ou gente falsa ou má. Não tem nenhum contexto, assim, é só agé e é isso. É de O chute. povo de lá é tudo agé. Tá, quais são as opções? Indecisas, pessoas indecisas. Aqui, o povo de lá é tudo gente bonita, ou o povo de lá é tudo gente falsa ou má. Falsa. Eu acho que é falso, apesar de ser uma palavra bonita, eu acho que é de falso também. E você, o que você acha que é? Eu acho que é B. Só porque a palavra é bonita. É uma palavra Não, bonita. é gente falsa ou má. E, gente, o que significa? Hoje eu vou fazer muito a Heleninha Hotman. Meu Deus. Hoje eu vou dançar muito. Hoje eu vou Gostei dessa. beber muito. Ou hoje eu vou beijar muito. Eu vou nascer. Dançar muito, beijar muito. Eu vou de B. Beber muito, né? Quem não gosta da noite, não é mesmo? É muito louco, né? É engraçado ver como que é que essas palavras, elas são muito difundidas também, algumas delas, né? Eu trouxe as mais diferentes pra vocês. Tem algumas palavras que são bem difundidas. Ouvi todas, mas né? eu nunca tinha lido no dicionário do Pajubá. Uma última. O que pra vocês… Mas o que é? É beber muito mesmo. Tá, beber. Sim. E você vai saber, né? Mas pra vocês, o que é maricona? Ai, essas mariconas só me enchem o saco. Gay chique, gay máscula ou gay velha? Gay velha? Eu tenho a impressão que é um termo pejorativo, não é? Não, tô perguntando. Talvez depende da boca de quem que sai, né? Isso, Tá. Mas É, né? Tá. Eu acho que eu já só escutei em contextos pejorativos. Eu acho que gay máscula. Eu Hã? Pode falar. É gay velha. Gay velha. Maricona. Passou dos 50, já tem um nome pra você. Mas, ó, Nicole, me chama de maricona. Coragem! Ai. Tem gente que já nasce maricona, gente. Alma, né? De alma, Mas então, pessoal, como quem gosta, compartilha. Eu gostaria que vocês compartilhassem algo que vocês gostaram muito e queriam trazer para os nossos ouvintes. Eu trouxe hoje um Instagram de um projeto, chama projetocores.psi, é o arroba do Instagram. É um projeto, a gente tá falando de saúde mental, assim, então veio bem a calhar. É um projeto que oferece atendimento para a comunidade LGBT num custo mais acessível. Os psicólogos e psicólogas que estão lá são voluntários, então se você é psicólogo ou psicóloga e se interessa, entra no Instagram dele, se informa como faz para se voluntariar. E se você é uma pessoa da comunidade LGBT que quer fazer terapia e às vezes não tem condição, né, de um acesso de uma psicoterapia no valor integral, entra também no Instagram deles, que lá vai ter todas as informações para todo mundo, pra gente se encontrar nesse lugar aí e trabalhar essa saúde mental que é tão importante. É daqui de adoro. Londrina, né? É daqui de Londrina, Mas atende no Brasil todo. Eu trouxe hoje um Instagram, @transgender. Como é que tá escrito? Center Brasil.
Eu trouxe hoje um Instagram que se chama Transgender Center Brasil. O que é isso? É um Instagram de um médico de Blumenau que tem uma equipe, um centro cirúrgico que é reconhecido tanto no Brasil quanto fora do Brasil para cirurgias para transgênero. Então, cirurgia de redesignação, cirurgia de mamoplastia, mastectomia, orquiectomia, enfim. As cirurgias em transgênero, eles são referência no Brasil. Então, para quem tem interesse, o Instagram é Transgender Center Brasil, Brasil com Z. Vai, Didi. Eu indico, primeiramente, um livro, que é da J. Mombassa, uma travesti brasileira. É uma bicha preta, gorda, que vai trazer a vivência dela de uma forma muito poética, mas também teórica. Então, é um livro que eu indico para todo mundo, que chama Não Vão Nos Matar Agora. E eu adoro esse livro, eu falo que é minha bíblia, eu sempre volto ali. E eu queria ler um slam que eu escrevi. Eu, há pouco tempo, tenho participado de rodas de batalhas de rima, né? A gente sempre tem um espaço ali, né? Inclusive também, se você quer conhecer a vivência trans, é na rua, né? E a gente tá tomando também os espaços de cultura, né? E criando mesmo. Aqui em Londrina a gente tem o coletivo Máfia, né? Que é justamente um espaço que foi feito para meninas, pessoas trans, não binárias, né? Então ali eu tenho encontrado uma possibilidade de falar e até tirar de mim os textos que eu escrevo, que são muito fortes, assim. E saber que eu posso falar isso, sabe? Sem medo. Então eu vou fazer esse slam, meio nervosinha, mas eu vou. Ei, eu tô falando com você. Eu tô falando com você mesmo. Vocês que sempre me olham atentos e continuam me tratando a partir da barba no meu rosto e do pomo de Adão. Da minha garganta você só quer ouvir palavras bonitas que te façam sensibilizar vendo uma pessoa corajosa, como vocês dizem a todas as pessoas trans. Eu não tenho coragem. Eu tenho medo de morrer sem ser eu mesma. Eu perdi medo da vida para poder estar aqui. Isso não é coragem, é necessidade de existir, de falar, de gritar. E vocês ainda não me chamam pelo nome. Não respeitam uma simples letrinha. É só trocar o A pelo O A pelo O, pelo E, sabe? Brinca um pouquinho com as letras. Porque no fim, pra falar bem a verdade, pouco me importa se você me respeita. Então faz esse serviço. Pra não passar vergonha, vai lá e tenta aprender. Porque quando alguém te corrigir, você vai achar ruim de passar vergonha. Eu já fui corrigida a vida toda. Não senta assim, não fala assim, não questione. Outro dia eu tava andando na rua e uma pessoa falou que não se importava se eu tava feliz aqui hoje na Terra. Que o que ela queria saber é se eu ia estar com ela na eternidade. E isso me marcou muito, né? Porque ela me ameaçou de não entrar no céu dela. E eu não preciso nem gastar muito tempo aqui falando que eu não tenho interesse algum de entrar no céu dela. Eu não vou mais gastar minha voz, da minha garganta, desse pomo de Adão que você presta tanto atenção, para dizer que eu não tenho interesse. Eu vou gastar a minha voz para dizer que eu quero viver. E eu quero olhos que olhem para mim e entendam o meu olhar encantado com a vida que eu acabei de encontrar. Fala forte igual homem. Você quer que eu grite? Eu tô aqui gritando e ainda assim você não me respeita. Eu não quero mais gritar na frente do hospital pedindo para me salvarem. Eu não quero mais gritar na porra de uma UTI por tentar desistir dessa vida de tentar fazer vocês me amarem, vocês me verem. Nós pessoas trans, nós pensamos que a vida não vale a pena porque vocês não se interessam na gente. Eu vou embora chorando daqui às vezes porque vocês não sabem usar a porra de uma letra. Me diz quanto custa pra sua ousadia acabar? Mas eu não vou pagar com a minha vida, não. Parece que o jogo mudou. Agora quem não tem interesse sou eu. E eu tô falando com você, porra. Meus olhos, como algumas aqui, já viram muito sangue. Sangue, aquele que a gente acorda depois de um estupro por simplesmente querer afeto. A sua dificuldade de não conseguir entender as pessoas trans e travestis vem do mesmo lugar, você sabia? Desafeto. Pare de falar com o espelho. Olhe quão orgulhosa eu ando na rua. Por trás desse orgulho, eu tô sempre pronta pra correr.
Correr do homem que corre atrás de mim com serrote. Correr do desafeto que vem de você, homem cis, quando vocês sentem que percebem que gostam da gente. E eu não quero mais meu sangue escorrendo pelos olhos. Eu quero olhar pro céu azul. Eu não quero mais ter nas mãos uma arma que machuca a minha alma e é você quem engatilha. Você nem sabe que me machucou. Você nem olhou o retrovisor. Atropela as minhas, escorre o sangue. Não olha pro céu e também não me deixa olhar. E eu tô falando com você. Me diz, quanto custa pra sua ousadia acabar? Uau! Nossa, isso é forte. Que incrível. Maravilhoso, né? Ah, é muita cultura, entendeu? Então, assim, acompanhe, vão no Coletivo Marcha. E eu gostaria de também trazer uma persona da história, que é Chika Manicongo, que é a primeira travesti de que se tem relatos, né, escritos daqui do Brasil. A história dela é muito interessante, é muito importante, porque é uma vivência que é latino-americana, né? Então, e é especificamente Brasil. Então, quando a gente tá falando da primeira, é sobre tudo que ela carrega, sobre essa primeira possibilidade de estar além daquilo que as pessoas entendiam como homem ou como mulher. Então, sintam-se curiosos para procurar mais sobre a história de Chika Manicongo, porque é ali, super interessante. Foi onde tudo começou. Exatamente. E eu gostaria que a gente falasse também nossas redes sociais pra galera encontrar-nos. A gente pode seguir na mesma ordem. Então o meu Insta é psi.marianamateus. Lá eu falo um pouco das vivências e um pouco do olhar da psicologia para a comunidade LGBT. @DRA Júlia Morales. Didi. @DHI Didi.e. Eu compartilho muitos textos que eu escrevo no meu Instagram, então fiquem à vontade para explorar. Gosto muito de expor as coisas que eu escrevo lá. Sim. E o meu é aniri.niara. E tem também o do podcast, que é Universo Trans Podcast. Então acompanhe a gente pelas redes sociais e continue nos acompanhando, porque ainda tem planetas para acontecerem. Um planeta para acontecer. Um planeta para ser visitado. E a gente aguarda você para continuar aprendendo com a gente. Até mais.